Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Santo Deus, nós estamos na Tua presença poderosa e gloriosa para render louvores ao Teu nome e agora, no culto, ouvirmos a Tua palavra sendo proclamada. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da glória desse Evangelho nas letras do Antigo Testamento, na face de Jesus Cristo, nosso Redentor. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome, glorifica o Teu nome e abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Como, irmãos, é difícil imaginar que nós estamos completamente impotentes e ninguém pode nos socorrer nas nossas próprias tribulações, ou mesmo ninguém pode nos proteger quando atacados ou perseguidos por algum inimigo. Imagina que a Escritura, ela descreve, por exemplo, abertamente, que Satanás está ao nosso derredor querendo nos destruir. A Escritura descreve que o pecado tenta nos destruir. A Escritura nos revela que o mundo quer nos destruir. E nós sabemos que aquele que nos redimiu do diabo, do pecado e do mundo é aquele que também nos protege em toda e qualquer situação. Ora, se o Senhor é aquele que nos protege, logo não há ninguém que possa nos fazer mal, a ponto do Senhor Jesus Cristo declarar isso no Evangelho, dizendo assim, nas suas palavras: não tema aquele que pode apenas matar o teu corpo, tema aquele que pode lançar no inferno o teu corpo e a tua alma. Como diz o próprio autor do livro dos reis, no primeiro livro dos reis, ele vai declarar isso. Ora, se tememos ao Senhor, ninguém poderá nos fazer mal. Agora, se não tememos a Deus, quem poderá nos livrar das mãos de Deus? Ninguém poderá nos livrar das mãos do próprio Deus. E nós encontramos aqui, irmãos, nessa história, literalmente, um homem que está aparentemente fugindo da morte, mas sendo guardado por Deus, e um outro que tem toda a guarda, todo o poder, toda a força para poder se livrar, e ele é totalmente desprotegido, ninguém pode socorrê-lo. E como nós olhamos no texto, Davi vai fazer chacota disso nessa história, a ponto de dizer ao chefe da guarda, dizer a ele: você devia morrer, porque você não cuida do rei. O rei poderia ter sido morto hoje, e você não cuida dele. Nós lemos, irmãos, nas Sagradas Escrituras, a beleza do Salmo de número 121, que descreve exatamente a glória do cuidado de Deus pelo seu povo, quando o salmista diz assim, palavras do salmista, a própria palavra de Deus diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ora, a beleza de uma descrição dessa, irmãos, é que o Salmo 127 ainda diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não fizer, não importa a força e o poder
que você possa imaginar que tenha, ninguém poderá te livrar das mãos do próprio Deus, se Deus for o teu inimigo. O que nós aprendemos nessa narrativa, irmãos, como que, de fato, Davi cria no Senhor de todo o seu coração, e pela fé, como um servo de Deus, ele é assegurado de que o reino, de fato, será entregue nas mãos dele. Veja como termina o capítulo 26, no verso 25. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Da boca do próprio inimigo, a declaração de que Davi fará grandes coisas. Nesse contexto, irmãos, nós podemos nos deparar com essa realidade maior aqui estabelecida e podemos então pensar um pouco mais adiante, olhando para esse texto e perceber. Você vai lembrar das outras exposições anteriores que a lança de Saul já foi um grande problema. Vocês vão lembrar, por exemplo, que várias vezes ele lançou essa mesma lança contra Davi para matá-lo, e ela finca na parede, e ele fez isso até mesmo contra o próprio Jonatas, seu filho. Foi quando ele despertou para a ideia de que de fato o seu pai odiava a Davi, e todos aqueles que amavam a Davi eram odiados por Saul. Agora essa lança volta à temática, a mesma lança. E agora essa força de Saul, que aparentemente tem poder para destruir e matar o inimigo, mas nunca conseguiu, agora revela toda a sua fragilidade. Nós vamos ver que Davi vai entrar no arraial onde eles estão dormindo, e ele, junto com o homem que vai com ele, o soldado, aquele que lutava ombro a ombro com ele, eles entrarão, pegarão a bilha de água, que é ali, o lugar como se fosse um vaso de barro, onde eles colocavam água. Ele vai pegar aquilo junto com a lança e vão levar para mostrar a eles que o Senhor, porque o Senhor não os protege, por isso eles estão desprotegidos. O Senhor não os guarda, por isso eles não são guardados. Até mesmo como nós podemos olhar nessa história. Vamos olhar primeiramente, irmãos, para essa parte introdutória, que são esses 5 primeiros versos. Volte comigo, por favor, no texto. Lembre-se que Zif volta então ao contexto. Lembre-se aqui o texto de 1 Samuel 26. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom? De novo, aqueles mesmos que lá atrás traíram a Davi, novamente eles vão entregar Davi para Saul, dizendo onde ele se encontra. Isso move, de fato, Davi, ou melhor, Saul, para que desça. Veja o verso 3, acampou-se Saul no outeiro de Ávila, defronte de Gesimom. Mas no verso 2 ele diz: então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Aqui nessa sessão, irmãos, você vai encontrar, tirando essa parte introdutória, nós podemos dizer assim, 4 discursos de Davi, onde Davi vai falar, 4 vezes. Primeiro do verso 9 ao 11, depois do verso 15 a 16, depois do 17b até o 20, e depois do 22 até o 24. Essas falas de Davi, entendam isso, é importante, desde o dia em que Davi aparece no conflito com Golias,
que no capítulo 16 de 1 Samuel, é dito que ele era um homem que não falava qualquer coisa, isto é, ele era um homem que tinha os lábios que usava com sabedoria, ele não falava, não era um homem tagarela. Então, no capítulo 17, quando ele vai enfrentar Golias, ele abre a boca. E todas as falas de Davi são argumentações teológicas que vão trazer ensinamentos gloriosos para a nossa vida. A mesma coisa vai acontecer aqui. Todo o peso teológico dessa sessão encontra-se nos discursos de Davi. Todos eles. Todos eles. Só que, veja só, irmãos, nesses 4 discursos, pelo menos uma vez em cada um deles, a palavra lança vai ser usada. Pelo menos uma vez. Acompanhe comigo, por favor. No verso 7 do capítulo 26, diz assim: vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança. Veja o verso 8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos de teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança. Isto é, de novo o termo. Verso 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança. No verso 12, né? Nós acabamos... No verso 12 diz: tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água. Verso 12. O 16, a mesma coisa vai aparecer. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor. Deveis morrer, vós que não guardaste a vosso Senhor, ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei. Veja o verso 22, mais uma vez, irmãos. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança. Você percebe que nas 4 sessões, pelo menos uma vez, a palavra lança aparece. É como que pudéssemos dizer, a lança vai dar o ponto central da história. A lança, ela tem um papel importante para descrever a fraqueza e o poder a fraqueza de um e o poder de outro. Aquilo que aparentemente era a força de Davi, ou melhor, a força de Saul, tornou-se a fraqueza de Saul. E aquilo que era o terror de Davi, porque foi ameaçado algumas vezes por Saul, agora é a força do próprio Davi. Um texto que nos conta acerca desse princípio. Acontece, irmãos, né, que a chave desse capítulo 26 é que no final de tudo o rei vai receber de novo a segurança de que ele vai reinar, como já lemos no verso 25 do capítulo 26, como o texto abertamente declara. Só que receber segurança, irmãos, não é a mesma coisa que se sentir seguro. São duas coisas diferentes. Ele recebe segurança, mas não significa dizer que ele está seguro. Ele pede a Deus, no verso 24, que Deus o livre de toda a tribulação. Veja, no verso 24 ele diz: assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. De toda a tribulação. Ele clama ao Senhor, ele é alguém que confia no Senhor. A maneira como eu tratei você, eu aguardo que o Senhor também me livre disso. Eu poderia infligir a você um grande sofrimento, e não fiz. Eu espero que o Senhor me livre de toda a tribulação. Que o Senhor me livre de toda a tribulação. Aqui, nessa primeira sessão, então, podemos adentrar, irmãos, explicando essa primeira parte, depois da introdução, que vai dos versos 6 até o verso 12. Como Davi age com tanta paciência, como ele crê e age pacientemente em todas essas circunstâncias. Ora, Saul sabia onde Davi se encontrava, porque como diz o texto no início do capítulo 26, né, os de Zife
haviam narrado a Saul o paradeiro de Davi. Então, ele vem ao encontro dele. Davi e seus homens ali, irmãos, também sabiam do movimento de Saul. Como era uma guerra, um conflito, cada um sabia o movimento do outro. E Davi não era diferente. Ele sabia que Saul estava se aproximando. E ele manda alguns espias para saber onde ele se encontrava. Davi provavelmente estava em lugares mais altos, irmãos. E Saul com seus homens estavam nos lugares mais baixos. Daí a razão pela qual ele via o que acontecia aqui. Essa é uma possibilidade de fato. O que acontece aqui, irmãos, é a conversa que existe entre Abisai e Davi, dos versos 8 a 11. Não é? Veja, lembre-se que nesse discurso do verso 8 a 11, você vai encontrar o pensamento de Abisai e, ao mesmo tempo, a teologia de Davi. Um baseado nas circunstâncias, outro baseado na teologia. Um é guiado pelas circunstâncias, o outro é guiado por aquilo que Deus revelou a ele. E olhe o que é que acontece aqui, irmãos. Acontece algo interessante. Ele vai declarar diante dessa situação. Estão ali dormindo os soldados de Saul e Saul no campo. Estão todos ali. Ele desce com ele, e ao chegar ali, ele encontra todos dormindo, como diz o verso 7. E o que é que ele encontra no verso 7? Ele encontra, fincado à cabeceira de Abner, uma lança. E todos estavam deitados ao redor dele, todos estavam dormindo ali. Ele passa, ninguém nota, eles dois entram naquele local, e ao chegar ali, ele declara o seguinte no verso 8: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Não será preciso o segundo. Essa é a oportunidade. E aí ele fala isso a Davi: irmãos, me permita fazer isso. Ele não manda Davi fazer, ele diz: deixe-me fazer. Talvez esse serviço sujo aqui, deixa que eu pratique, ou deixa que eu haja, deixa que eu mate. Seria esse o entendimento. Davi então fala de volta a ele. Você imagina, irmãos, isso num lugar onde estão todos dormindo, silêncio, e eles estão conversando aqui, sussurrando um para o outro, nessa circunstância. E Davi, sussurrando de volta, diz: não o mate. Não o mate. O verso 9, Davi, porém, respondeu: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Quem matará o ungido do Senhor e ficará inocente? O que é que Davi cria, irmãos? O que é que ele cria exatamente? Os versos 10 e 11, ele não deixa dúvida qual o pensamento dele. Veja o que é que ele diz, veja como a fé de Davi nesse contexto se estabelece. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor o ferirá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à tua cabeceira, a sua cabeceira, e a bilha da água, e vamos-nos. O que ele aprendeu no capítulo 25 é agora servido no capítulo 26. A morte de Nabal, o tolo. A morte de Nabal, o tolo.
Ele estava pronto para matar Nabal e todos os homens naquele dia. E você vai lembrar muito bem, irmãos, que então a esposa dele, a esposa de Nabal, vem a Davi e o convence a não fazê-lo e que Deus faria isso. E a declaração de Davi, irmãos, ela é preciosíssima. Abigail, ela é instrumento de Deus naquele momento. Ora, Abigail foi o instrumento para Davi, assim como Davi é instrumento para Abisai naquele contexto, nesse mesmo contexto. Preste atenção no verso 39 do capítulo 25. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Bendito seja o Senhor que me livrou disso, e o próprio Senhor o matou. O próprio Senhor o matou. Agora ele não tem dúvida, irmãos. Ele sabe, o Senhor há de ferir Saul. Ele entrega nas mãos do Senhor a vingança. Eu não vou fazer com as minhas próprias mãos. Ele vai morrer, o Senhor vai feri-lo. O Senhor vai feri-lo. O texto nos ensina com toda a clareza, irmãos, dizendo: ele vai morrer de alguma maneira. Não é simplesmente a ideia de que todo ser humano vai morrer. A ideia aqui é clara: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor vai fazê-lo, de uma forma ou de outra. O Senhor vai matá-lo. Que beleza, irmãos, pensar nisso. Que paciência. Que paciência. E aqui, de fato, Davi aprendeu com Nabal, na história de Nabal, né? Ele aprende essa mesma verdade. No verso 10 ele diz: acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja ele mesmo morto. O Senhor eu posso confiar nele, irmãos. Ele tem poder para lidar tanto com os tolos quanto os opressores. Se eu entregar nas suas mãos, ele tem poder para resolver. Que coisa impressionante. Saul aqui é a descrição de Nabal, um tolo. Um comentarista chega até a dizer, irmãos, literalmente, ele chega a dizer que Saul aqui, ele é descrito como isso. Ele vai declarar nas suas próprias palavras. Veja no capítulo 25, volte comigo para o texto, irmãos, e veja as palavras no capítulo 26, quando Saul ele tenta se reconciliar com Davi. Escute as palavras dele. Ele diz assim, a partir do verso 17: então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. E aí ele diz: se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue a uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como
louco. Que coisa! É a palavra utilizada no capítulo 25, irmãos, para descrever Nabal. Isto é, eu tenho agido como um Nabal, eu tenho sido louco, eu tenho visto, eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho sido repreendido, eu tenho sido ensinado e continuo com literalmente, preste atenção, com uma mudança aparente, sem um coração transformado, e eu permaneço vivendo como um tolo. Como um tolo. Aqui o Senhor mostra a paciência de Davi, confiando no Deus que tem poder. Ele viu a tolice de Nabal e como Deus lida com um tolo. E ele sabe que todo tolo perecerá. Diz o salmista, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Diz o louco, o tolo, diz Nabal, não há Deus. Eu não sei o que Deus fará, mas eu sei que Ele fará. Eu sei que o Senhor fará. Irmãos, como é importante numa verdade tão gloriosa como essa, irmãos, ter paciência. Você imagina, um comentarista descreve as seguintes palavras: qualquer crente que não conheça literalmente o que vai acontecer com ele e o que é que Deus vai trazer para ele, ele sabe que Deus há de protegê-lo no fim. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu sei que Deus cuidará de mim. Isso eu tenho certeza. Eu não sei o mal que você vai conseguir fazer contra mim. Você não pode adivinhar, irmãos, literalmente, como Deus vai trazer solução para os problemas da vida. Seja ele problemas entre pai e filho, problemas entre marido e mulher, problema entre patrão e empregado. Eu não sei como o Senhor vai fazê-lo. Eu só sei que eu preciso confiar nele. O grande ponto aqui não é como ele vai matar Saul. Eu sei que ele vai fazê-lo. Eu preciso ter esperança. Eu não sei como ele vai resolver os problemas da minha casa. Eu sei que ele tem poder para fazê-lo. Eu não sei como ele vai lidar com as angústias do meu coração. Eu sei que se eu esperar nele, ele há de resolver as angústias do meu coração. Eu sei, eu confio nele. Eu sei quem ele é. O que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho aprendido do Senhor me faz ter segurança de que Ele fará. E eu posso esperar pacientemente no Senhor. Na segunda parte dessa sessão, irmãos, no verso 13 a 16, preste atenção, por favor, comigo. No verso 13 a 16... Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E lá nesse contexto aqui, ele passa a falar com Saul e especialmente com Abner, irmãos. Dos versos 6 ao 11. Eles se afastam, eles vão para o lugar mais elevado, isso é óbvio, não é? De lá eles estão num lugar seguro. É importante notar isso, irmãos. Veja, quando ele diz assim,
Verso 13, tendo Davi passado ao outro lado, pôs em cima do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. O narrador, ele aqui tem o cuidado de mostrar que eles não estavam tão perto a ponto de poder ser alcançado. Ele estava numa distância segura, por isso é claro que ele estava no lugar mais elevado do que Saul e os seus soldados. E do alto ele poderia ser ouvido. Você vai perceber que ele vai declarar o seguinte, irmãos, eles estavam dormindo. Se você olhar no verso 12, Davi vai dizer, tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Ora, agora você vai entender que não era uma mera estratégia de Davi, ou a habilidade de andar sem ser ouvido. O Senhor lhes fez cair pesado sono. Sono que talvez seja parecido com o de Jonas, quando foge da presença de Deus e não havia culpa aparente nenhuma, e dorme como se nada tivesse acontecendo. Sono, não de quem confia em Deus, mas de quem está sendo disciplinado por Deus. Nem todo sono é sinal de descanso. Esse sono, como o sono de Jonas, é sinal de juízo da parte de Deus. Quando o tempo passou, chegaram então os marinheiros no porão e disseram, que fazes aí dormindo? Ele foi repreendido porque dormia. Diferente de Cristo que dormia quando o barco balançava pelo vento e a tempestade, e todos desesperados, ele dormindo, esse era o sono de quem confia, e ali o Senhor, despertado por eles, não como Jonas, o Senhor os repreende e diz, homens de pequena fé, não confiam em Deus. Não confio em Deus. O sono de quem passa a noite bebendo e capota na cama como um embriagado, não é o sono de quem descansa no Senhor, é de quem é tomado pela força do álcool. Talvez seja isso com eles. O Senhor fez cair sobre eles profundo sono. Despertados então, Davi passa a falar com Abner e diz assim, Abner, ele se dirige diretamente a ele, você vai ver no verso 14, bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse, quem és tu que bradas ao rei? E talvez uma declaração direta que ele não podia distinguir Davi, e talvez pela distância, e a voz ainda não tão clara, porque ele tinha acabado de acordar, acordou naquele instante, e então disse Davi a Abner, porventura não és homem, e quem há em Israel como tu, porque pois não guardaste o rei, teu senhor, porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor, porque você não guardou o rei? Davi escapou das mãos de Saul, não porque ele era hábil, mas porque Deus não o entregou nas mãos de Saul, porque Deus o guardou, porque Deus o protegeu. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardaste a vosso Senhor, ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Mais uma vez ficou provado que Davi não fez mal a ele porque não quis. A tolice de Saul vai ser melhor revelada quanto mais claro fica a narrativa
E mais perceptível fica para ele que Davi havia feito bem a ele, não mal. Não mal. Fraco, Abner era um fraco. Você deveria ter cuidado dele. E não fez. Você não tem poder para fazê-lo. O encorajamento da parte do Senhor, irmãos, às vezes pode ser bem dramático, né? Pode ser bem dramático. Você vai no livro de John Flavel, ele escreve acerca de uma pessoa chamada, de uma senhora chamada Honey Wood, que era uma cristã fervorosa, e ela angustiada temia que Deus Deus tinha abandonado a sua vida, e ela não era mais serva do Senhor, ela carregava uma angústia no seu coração. Então o ministro foi visitá-la, e foi argumentar com ela acerca da situação em que ela se encontrava, tentando mostrar a ela o contrário. E é engraçado que ela tentando desesperadamente provar para ele que a situação dela era terrível, ela pegou um copo de vidro e jogou no chão. Antes de lançar, disse: eu vou jogar esse copo e não tem como ele não quebrar. Essa é a real situação da minha alma. Para surpresa de ambos, o copo não quebrou, ficou intacto. O ministro imediatamente aplicou isso para a vida dela. Que certeza você tem? Você não precisa ir atrás de lanças para todo lado em busca da certeza. Irmãos, você não precisa disso. No meio das pressões da nossa vida, Ele vai mostrar a bondade dEle em tanto momento, o cuidado de pessoas. Alguém que liga dizendo: eu tenho orado por você. No meio da pressão da vida, no meio da angústia da alma, uma manifestação da bondade de Deus é como a ponta de uma lança. O Senhor tem cuidado do seu povo. E ali Deus diz abertamente a Saul, por meio de Davi: eu poderia ter matado você, e não fiz. Ele vê a bondade de Deus. Você nunca deve perder de vista aquilo que já foi instruído nas verdades anteriores da história de Saul. Deus mudou o coração de Saul quando ele foi rei, mas Deus não deu a Saul um novo coração. Deus não lhe deu um novo coração. Ele vai ver, ele vai perceber, mas ele não vai crer. Nos versos 17 a 20 agora, dessa mesma sessão, preste atenção, irmãos, como a fé aqui se manifesta por meio dessa narrativa, como Davi descreve essa fé. Então, reconheceu Saul a voz de Davi, disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu Senhor. E aqui, percebe, irmãos, nesse momento em que Davi passa a ouvir as palavras de Saul, dizendo, lembre-se que Davi vai ouvir de Saul sempre a expressão:
filho. Isso desde antes, no meio do desejo de matá-lo, ele chama de filho, porque essa é a ordem do 5º mandamento. Toda autoridade, ela deve tratar os seus inferiores como filhos. Mas lembre-se, não é chamar de filho, é fazer o bem, é protegê-lo. Davi quase foi morto e desejava, veja, Saul desejava matá-lo e tentou várias vezes. Chamar de filho não é necessariamente, irmãos, uma mera declaração de que eu tenho agido como pai. Não é uma mera declaração que eu tenho agido como pai. Você que ouve os seus filhos dizendo pai, você que chama aos seus filhos de filhos, lembre-se, sobre esse termo pesa responsabilidade. Você deve zelar por ele. Você deve protegê-lo desde o ventre materno, desde o útero, até quando ele poder ter a sua própria vida, quando ele tiver condições de sair de casa e construir sua família. E nunca você vai se apartar dele, mas o teu cuidado para com teu filho será contínuo. Lembre-se das palavras de Gênesis, quando José, já o grande primeiro-ministro do Egito, homem glorioso e poderoso, quando ele vem na carruagem de primeiro-ministro do Egito, quando ele vem nessa carruagem e ele encontra o pai que vem subindo de Canaã até o Egito, quando ele vê o pai, o grande primeiro-ministro do Egito, ele pula da carruagem e se lança aos braços do seu pai e o abraça apertadamente e diz assim a ele, pai, ele o chama de pai ali. Esse é o respeito, não importa primeiro-ministro, rei poderoso, ele é o seu pai, ele tem autoridade sobre você e o seu filho precisa ser tratado como filho. Não foi isso com Saul. Ele chama Davi de filho, mas ele é inimigo de Davi. Ele quer a sua morte. A fé de Davi se revela da mesma maneira como ele descreve. Eu sei que Deus vai matá-lo, eu não sei como ele vai fazer. Agora ele descreve, qual a causa de você querer me matar? Vamos dizer aqui algumas causas, ele passa a discutir isso aqui no texto. Versos 19 e 20. Quais as causas? Veja o verso 19 e 20, ele diz, ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Veja, se é o Senhor que está te levantando contra mim, eu vou ofertar a ele e ele vai me perdoar. Eu tenho uma solução para isso. Se é ele que está te incitando contra mim, eu vou ofertar e ele vai me perdoar. Aí veja a sequência, irmãos. Ele diz, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Que linguagem impressionante de Davi aqui, irmãos. Ele está dizendo assim, se você está sendo incitado pelo povo, esses são inimigos. Sabe o que eles estão te fazendo? O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo me tirar da terra, da herança que me foi dada, para que, como se eu adorasse outros deuses. Eles querem me arrancar do meio do povo. Você vai lembrar da linguagem de Ruth, de Orfa, quando decidiu, já à margem de Judá, decidiu voltar. Então Noemi disse, ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ela saiu da presença de Deus. E naquele contexto, lembre-se bem disso, Ruth disse, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A lógica é, eu quero estar no meio da congregação, eu quero estar no meio do povo. Que desejo impressionante, irmãos. Desejo impressionante dele. O que está aqui diante dos nossos olhos? O amor pelo culto público. Lembre-se de Davi no Salmo 42.
Davi, irmãos, ele vivia como exilado. Daí os liberais, eles morrem quando eles encontram salmos de Davi no cativeiro, como dizendo, jamais poderia ser Davi, porque Davi viveu antes do cativeiro babilônico. Aqui você está vendo Davi no cativeiro, Davi vivendo longe da terra, longe do santuário, longe da adoração, e isso gerava na alma dele um desejo contínuo de estar no meio do povo. Ele me arrancou de lá. Eles querem que eu adore falsos deuses. Nós podemos pensar em tudo isso, irmãos, e ainda, não é? Olhando para o Salmo de número 63, o Salmo de número 63, no versículo 2 diz assim: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. No verso 1 do Salmo 63 diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Tirado da terra, do santuário, onde Deus se encontrava com o seu povo, eu desejo a tua presença, Senhor, meu Deus, eu anseio a tua presença, Senhor, meu Deus. O mesmo Salmo 42 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturba dentro de mim. O anseio de Davi eles estão fazendo isso comigo para me tirar do santuário, do lugar da adoração, da comunhão dos santos. Eles me arrancam daqui, eles querem que eu sirva falsos deuses. E sempre quando nós vamos falar sobre a guarda do dia do Senhor, irmãos, como sendo o primeiro dia da semana, nós sempre temos que responder perguntas como: mas e o médico, e o enfermeiro? Nós sabemos tudo isso, que é para a manutenção da sociedade, eles devem trabalhar quando necessário, é importante. Isso não é o problema, irmãos. Você sabe qual é o problema? É o coração. Eu estou lá trabalhando, mas onde eu queria estar? Qual é o anseio do meu coração? Não adianta dizer: eu estou aqui trabalhando, tudo bem, está tudo bem, eu não estou preocupado com isso. Davi disse: não, eles querem me arrancar da presença do Senhor. Senhor, eu vou servir nesse dia, mas o desejo da minha alma era estar na Santa Assembleia, louvando o teu nome de todo o meu coração. Deixa eu concluir, irmãos, verso 21 a 24. Então ele diz: então disse Saul: pequei, porque meu filho Davi, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Ele se diz: eu sou Nabal. Davi respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém eu não quis estender
estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Que Ele me livre de toda tribulação. Saul vai declarar a ele: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Essa aparente reconciliação não foi uma reconciliação. O texto descreve: Davi continuou o seu caminho, Saul voltou para o seu lugar. Eles não cruzam seus caminhos. Eles não se restauram. Não há restauração. Cada um segue o seu próprio caminho. Você sabe, foi citado no início desse capítulo, irmãos, no verso 26, os zifeus. É citado de novo no verso 2, no mesmo capítulo 26, deserto de Zif. Foi aqui que Davi escreveu o Salmo 54. Foi exatamente nesse contexto que ele escreveu o Salmo 54. Eu queria que você prestasse atenção na oração de Davi, feita ali naquele texto, quando ele pede a Deus que o Senhor possa livrá-lo das tribulações. E ele diz assim no Salmo 54, verso 1, são apenas 7 versos, irmãos. Ó Deus, veja, só para você não ter dúvida, o título do Salmo é Ao Mestre de Canto, Salmo Didático, para instrumento de corda de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul, os zifeus aqui citados naquele mesmo capítulo. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Ele ouviu as minhas orações. Quem é que te guarda? O Senhor é quem te guarda. Ele é quem guarda a tua alma, o teu corpo, não apenas hoje, mas para sempre. Nem o sol, nem a lua te molestarão. O Senhor dos exércitos, Ele guarda o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor, que socorre o seu povo nas suas muitas angústias. Nenhum crente contemporâneo, irmãos, pode encontrar palavras melhores para enfrentar as crises dessa vida. Sejam elas quais forem, sejam a natureza do sofrimento que esteja sobre você. Nós não teremos melhor ajuda do que Davi teve. As orações de Davi precisam estar nos nossos lábios.
E nós podemos confiar, porque não apenas Davi sabia que Saul ia morrer da maneira que Deus quisesse que ele morresse. Ele não apenas sabia e confiava que, independente de que fosse a causa da perseguição contra ele, Deus o livraria. Davi sabia que no fim Deus o livraria de toda tribulação. Eu sei. Escute aquele que é maior do que Davi. Estas coisas eu vos digo para que tenhas paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Disse Jesus, eu venci o mundo. Ele vai nos livrar de toda tribulação. Você pode ter certeza disso. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aquele que perdoou os nossos pecados nos concederá vida e vida em abundância. Senhor Deus, nós te rendemos louvores nessa manhã, porque sabemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, a nossa esperança, o nosso socorro bem presente na tribulação. Senhor Deus, a nossa alma encontra descanso em Ti. Nós podemos ter certeza, porque Cristo veio ao mundo, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e nele nós temos a certeza da vida eterna. Bendito seja o Senhor, que nos faz ter confiança no meio das tribulações e certeza no meio das incertezas. A Ti seja o louvor, Senhor, hoje e para sempre. Amém, Senhor Deus.